Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. E agora a gente vai continuar aqui. Nós vamos terminar de preparar a nossa interface para que depois ela possa receber a codificação. Espero que você esteja gostando das videoaulas até agora, tá? E nós temos alguns botões que eu uso. Se você já é na universidade, você já sabe, são os botões de praxe, né? Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou importar, tá? E aqui no controle de pedido, a gente vai ter dois arquivinhos que eu vou deixar aqui dentro da pasta, tá? Esses dois modelinhos aqui, você vai clicar na extensão FRM. Vai clicar em abrir, aí ele vai importar aqui e vai aparecer os botões, tá? Então, eu uso de praxe os botões novo, certo? Então, vou colocar aqui. Vamos colocar o botão salvar, vamos colar ele aqui. O botão excluir, certo? Vamos colocar ele aqui e vamos colocar o botão sair, tá? Vou pegar esse botãozinho aqui também, vamos colocar ele aqui. Muito bem. Então, são esses botões que a gente vai estar utilizando. Vamos colocá-los aqui numa distância razoável um do outro, ok? Pode ser mais ou menos aqui. Nós vamos ter que ter um outro botão aqui para o carregamento da imagem. Então, vamos pegar... Eu sempre utilizo esse botãozinho aqui, tá? Então, vamos colar ele aqui. Tá? Esse botão aqui eu não preciso nomear ele nada, só vou colocar aqui, tá? Muito bem. Agora nós podemos ajustar um pouquinho aqui, a altura também, depois a gente vai diminuir aqui, que a gente não precisa usar toda essa largura aqui, ó. A gente vai ajustando a nossa tela, tá? Ok. Não preocupe que esses caixas de texto aqui não vão aparecer em tempo de execução, ou seja, quando o nosso sistema estiver visualizando para o usuário final. Então vamos ajustando aqui, agora a nossa tela já está mais ajustada, tá? Vamos diminuir um pouco aqui também. Bom, esses botões a gente pode selecionar todos aqui e vamos colocá-lo, vamos deixar ele da mesma cor aqui, só vamos trocar, vamos botar uma fonte aqui, tá? Roma, negrito, dar um ok, beleza. Eu acho que tá ok. Vamos colocar aqui a cor para realce, tá? E também a picture aqui, vamos colocar a position 1. Tá? Aqui tem várias posições, tá? Então, posição 1, 2, aí vai trocando a imagem, né? A posição da figura. Vamos ver a 7 aqui, que é o que estava, tá? Vou manter a 7, tá? Vou manter aqui padrão aqui, então. E beleza. Uma vez que a nossa que está aqui, eu vou selecionar todo aqui, ó. Uma vez que a gente já determinou os botões, tudo certinho, a gente vai precisar renomear cada objeto desse aqui, tá? Por que disso? Opa, deixa eu voltar aqui, dei 2 cliques. Depois a gente vai ter que puxar um pouquinho. Eu vou tirar esses textos, vou deixar uma aqui, só para me ajustar melhor aqui a categoria. A gente tem que colocar nome em todos os objetos, tá? Esses nomes para que a gente possa identificar na hora que a gente estiver codificando. Então, eu vou colocar no name, name, imagem, foto. O importante aqui é que a gente não coloque acentuação, tá? E quando eu vou botar image, que é o nome do objeto, underline, foto. Aqui, por exemplo, eu vou colocar text, underline, categoria, ok? Esse text aqui, eu vou chamar ele de text ID categoria. Depois eu já vou explicar melhor esse ID aqui. Esse outro text aqui, tá? Eu vou chamar ele de text caminho, text underline caminho. E esse text aqui, eu vou chamar ele de text caminho alterar, tá? Esse botão aqui, eu vou chamar ele de button underline novo, tá? Button, tá? Underline salvar, button underline excluir,
tá? Então vamos dar nome a todos os objetos aqui. E esse botão underline sair. Esse text aqui, nós vamos chamar ele de text pesquisar categoria. Então, text pesquisar categoria. Nosso list aqui, nós vamos chamar ele de list, podemos chamar ele de list box underline categoria, tá? Esse nosso list box aqui, ele vai ter duas colunas. Nós vamos botar o nome da categoria e o ID. Então, em column count, nós temos que mudar para duas colunas, tá? Então, ele pode ir até 9 colunas. E aí a gente vai mostrar. Se eu botar column heads, ó, você vai ver que já tem a divisão das duas colunas, tá? Só que a primeira coluna, o column width, que é a largura, nós vamos colocar 0, tá? Ou seja, nós vamos mostrar só a categoria. O ID nós não vamos mostrar. O que vem a ser esse ID categoria? Então, quando a gente for atualizar ou for excluir, a gente precisa excluir pelo um campo que ele não se repita, que seja único para cada categoria. Então, quando a gente cadastrar uma categoria no nosso banco de dados, na nossa tabela, ela vai ter lá a categoria, por exemplo, informática. Então, se for a primeira categoria, ela vai receber o ID 1 e ela vai ser único para essa categoria chamada informática. A gente colocar uma outra categoria, ela vai ser 2, 3. E aí, quando a gente for atualizar ou excluir, a gente atualiza por esse número, tá? Então, basicamente é isso. Esse botão aqui, vamos chamar ele que vai ser o nosso botão imagem, tá? Que ele vai para a gente selecionar a imagem. Imagem, tá? Bom, basicamente aqui, essa propriedade aqui, eles não vão ficar visíveis. Então, por enquanto eu vou deixar eles visíveis aqui para você entender o processo na hora que a gente for fazer a atualização da foto e tal, para você estar visualizando, vai ficar melhor. Depois a gente oculta ele e aí não vai ficar visível para nem esses três aqui, tá? Então, vou salvar aqui, ó. Na hora que a gente rodar aqui, tá? Eles vão estar ocultos, tá? Por enquanto estão visíveis para nós. Um detalhe importante é o seguinte: se eu der um tab aqui, ó, ele já vem para os botões, certo? Tá? Então, depois, quando tiver desorganizado a ordenação, por exemplo, dá um tab, já vem para o botão novo, você vem aqui, ó, em Tab Index. Então, esse, ó, aqui, ó, número 2, ó, esse Tab Index aqui, número 3, então segue a sequência. E aí você poderia organizar a sequência que você realmente quer quando vai dando Tab, já ir pulando, tá? Pode ser para campo ou botões, tá? Muito bem. Na próxima videoaula, então, a gente já vai começar a fazer a parte de codificação, tá? A nossa interface aqui, a princípio, está pronta. Depois, se precisar, a gente vai fazer mais alguns ajustes. Mas acredito que já está legal dessa maneira. Então, vamos para a próxima aula.